Então, nesse último vídeo dessa semana, a gente estuda as propriedades do complemento ortogonal e vê como essas propriedades podem ser aplicadas para resolver um problema que até agora a gente não viu, que é como que, dado um subespaço em termos de geradores, a gente acha o sistema do qual esse subespaço é o conjunto de solução. Então lembra que o complemento ortogonal de um subespaço U do Rn é o conjunto de todos os vetores do Rn que são perpendiculares, que são ortogonais, a todos os vetores de U. Tem uma maneira melhor de ver isso, que a gente já viu no vídeo anterior, que é fazer essa definição, ou reformular essa definição em termos de uma base de U. Por que isso é melhor? Porque eu passo de uma situação em que eu tenho que verificar uma coisa sobre um conjunto infinito, o subespaço é um conjunto infinito, então na definição de ortogonal que está aqui em cima, eu teria que, para realizar ela na prática, eu teria que verificar que o vetor que eu estou tentando descobrir se está no ortogonal ou não é ortogonal a uma infinidade de vetores, porque aqui é para todos os vetores de U, mas a gente viu que isso não é necessário, porque se ele é perpendicular, se ele é ortogonal a todos os vetores de uma base de U, então automaticamente ele é ortogonal a todos os vetores de U. Então, como que a gente reformula, usando essa ideia, toda essa condição que um vetor tem que satisfazer para estar no complemento ortogonal? Em primeiro lugar, eu escrevo a matriz A beta, que corresponde a essa base beta que eu estou imaginando que eu peguei para o subespaço U. Lembra que quando a gente constrói, quando a gente trabalha com vetores em termos de matrizes, a gente sempre escreve os vetores como coluna. Por isso que na matriz A beta os vetores aqui estão aparecendo todos eles transpostos, porque na verdade eu estou imaginando que o 1 e o K aqui estão sendo vistos como vetores coluna. Então eu transpus porque eu estou pensando eles como sendo as linhas da matriz A beta. Alfa 1, alfa n é o vetor V, e quando a gente faz o produto de uma matriz, dessa matriz A beta por V, o que a gente obtém em cada uma das posições do vetor coluna resultante é o produto de o transposto, quer dizer, a linha da matriz A beta, pelo o 1 transposto, primeira linha da matriz A beta, por V. O 2 transposto, segunda linha da matriz A beta, por V. E assim por diante até o final. Só que o 1 transposto vezes V produz o produto interno entre 1 e V. O K transposto vezes V produz o produto interno entre o K e V. Então o que eu tenho nessa matriz são os produtos internos. Como eu estou supondo que eu estou pegando um vetor que está no, no complemento ortogonal, então todos esses produtos internos são nulos. Então tanto faz a gente definir o complemento ortogonal em termos dos vetores do Rn, que são ortogonais, cujo produto interno é nulo com todos os vetores de U, ou então somente com os vetores da base, ou então, de uma maneira muito mais compacta, simplesmente como satisfazendo a propriedade que a matriz A beta vezes o vetor V produz zero. Então posso substituir na definição lá de cima e tem uma definição extremamente compacta e que será bastante útil no que a gente vai fazer, tanto em demonstrações quanto no problema que a gente quer resolver no final, sobre sistemas homogêneos. Então, em primeiro lugar, quais são as propriedades do complemento ortogonal que a gente quer considerar? Então, a primeira é que o complemento ortogonal de um subespaço é um subespaço do Rn, o complemento ortogonal de um subespaço é um subespaço do Rn. Então, essa aqui a gente já viu no vídeo anterior. A segunda é que o complemento ortogonal realmente merece ser chamado de complemento, porque ele de fato funciona como um subespaço complementar de U. A gente já viu que U tem infinitos subespaços complementares. Um deles é o complemento ortogonal. Como consequência de 2, a gente tem imediatamente, e da definição de produto direto, a gente tem imediatamente que Rn é o produto, a soma direta, perdão, entre U e o ortogonal. E finalmente a gente quer mostrar que se a gente pegar o ortogonal do ortogonal, a gente volta para o subespaço original. Se você pensar em termos de casos concretos, como por exemplo, reta no plano, você tem uma reta, você pega a reta ortogonal, se você pegar a ortogonal da reta ortogonal, que vai dar a reta original. Mesma coisa no R3, no espaço. Se você tem um plano e você pega a reta ortogonal, quando você pegar o plano ortogonal à reta, o que você vai ver é o plano original.
Tá? Então é razoável que 4 seja verdadeira, mas a gente tem que provar que vale no Rn também. Então a gente precisa provar que, para mostrar que o ortogonal é um complementar de U, que a soma entre U e U complementada é Rn e a interseção entre U e U complementada é zero. Ou seja, a gente tem que provar, usando a terminologia que a gente introduziu nessas semanas, que o Rn de fato é a soma direta de U com U ortogonal. Vamos começar com o caso da interseção. Então pega um vetor na interseção entre U e U ortogonal. Como o vetor V está em U ortogonal, ele tem que ser perpendicular a todos os vetores de U, por definição de U ortogonal. Só que V também está em U, então isso significa que ele tem que ser ortogonal a ele próprio. Mas o produto interno é positivo definido. Isso significa que o único caso em que o produto interno de um vetor por ele próprio dá zero é quando o vetor é nulo. Portanto, V é igual a zero e, portanto, o único vetor na interseção entre U e U ortogonal é o vetor zero. Então isso prova a segunda propriedade, a segunda equação que a gente tinha que provar. Para provar a primeira equação, a gente pega uma base beta de U e olha para U ortogonal como sendo o conjunto dos vetores do Rn que satisfazem a condição A beta vezes V igual a zero. Ou seja, que são soluções do sistema homogêneo A beta x igual a zero. Isso a gente viu no slide anterior, que a gente pode reformular a definição dessa maneira. Tá? Então o que a gente está falando agora é sobre o conjunto solução de um sistema. É isso que a gente está falando. O ortogonal passou a ser o conjunto solução de um sistema. O sistema cujas linhas são os vetores de beta. Então, pelo que a gente viu em aulas anteriores, a dimensão de U ortogonal, já que o ortogonal é definido como conjunto de solução de um certo sistema homogêneo, é n menos o número de linhas não nulas da matriz A beta. Na verdade, eu devia ter escrito provavelmente da matriz escalonada que você obtém quando você aplica a eliminação à matriz A beta. Só que a gente já sabe, por hipótese, que beta é uma base. De forma que quando a gente aplicar escalonamento, não vai haver nenhuma linha nula. Todas as linhas vão ser não nulas. Então eu posso escrever sem problema número de linhas não nulas da matriz de A beta, em vez de falar da escalonada. Só que o número de linhas não nulas de A beta é o número de vetores em beta. Mas o número de vetores em beta, o número de vetores numa base é a dimensão do espaço. Então isso, na verdade, é a dimensão de U. Então eu tenho que a dimensão de U ortogonal é n menos a dimensão de U. Bom, o que é que isso me dá como consequência? A gente sabe que a dimensão de uma soma direta, eu já sei que a soma entre U e U ortogonal é direta. Por quê? Porque eu sei que U interseção U ortogonal é zero. A única coisa que eu ainda não sei é se essa soma aqui é direta, é o Rn inteiro ou não. É isso que eu quero provar. Mas que a soma é direta eu já sei, porque a interseção entre os dois subespaços é zero. Só que a gente viu, quando a gente falou sobre soma, no vídeo que a gente falou sobre soma direta, que uma base para soma direta pode ser obtida pegando uma base de beta e juntando com a base do complemento ortogonal. Mas se você junta, se uma base da soma direta pode ser obtida dessa forma, então uma base da soma direta tem a quantidade de vetores na base de uma soma direta é a quantidade de vetores na base de beta, na base U, de U, que é a dimensão de U, mais a quantidade de vetores numa base de U ortogonal, que é a dimensão de U ortogonal. Em outras palavras, a dimensão de U soma direta U ortogonal é a dimensão de U mais dimensão de U ortogonal. E mais uma vez, isso é consequência do fato de que uma base de U mais U ortogonal, de uma soma direta é a união de uma base de um subespaço com a base do outro subespaço na soma direta. No nosso caso aqui, uma base de U, a soma direta U ortogonal é uma base de U junto com uma base de U ortogonal. Só que a gente acabou de ver que a dimensão de U ortogonal é n menos a dimensão de U. Então, se a gente substitui, eu obtenho que a dimensão de U mais a dimensão de U ortogonal dá simplesmente n, porque cancela a dimensão de U menos dimensão de U. Consequentemente, como U mais U ortogonal está contido em n e os dois têm a mesma dimensão, eles obrigatoriamente são iguais.
Então mostrei que a soma que eu já sabia que é direta, agora eu mostrei que de fato ela dá o Rn inteiro e, portanto, o ortogonal é um complementar de U no Rn. Então provei a segunda propriedade. Tá? Então, como consequência disso, a gente tem essa propriedade provada e equivalente, na verdade a gente já usou isso na próprio argumento da segunda propriedade, que soma direta, o ortogonal dá o Rn inteiro. Então falta provar que quando a gente faz ortogonal, o que a gente obtém é U de volta. Como é que a gente prova isso? Bom, das propriedades da soma direta, mais uma vez, a gente sabe que se eu pegar a dimensão de U ortogonal mais o duplo ortogonal, o ortogonal do ortogonal, o que eu obtenho, como a soma. A gente já sabe que essa soma é direta, porque eu estou fazendo. Dessa vez, pensa no U ortogonal como sendo um subespaço W. E aí eu estou fazendo W, soma direta, W ortogonal. Eu sei que essa soma é direta porque eu acabei de provar isso no slide anterior. E eu sei que a soma direta desses dois dá N, porque também acabei de provar isso no slide anterior. Era a propriedade 3 que a gente viu no slide anterior. Estava listado no slide anterior. Então eu sei que essa soma dá N, porque a soma direta desses dois dá Rn, mas como a soma direta, eu sei que eu posso abrir isso na soma de da dimensão de um subespaço com a dimensão do outro. Então a dimensão de U ortogonal mais o duplo ortogonal é a dimensão de U ortogonal mais a dimensão do duplo ortogonal. Só que por outro lado, isso me dá a dimensão do duplo ortogonal como sendo N menos a dimensão de U ortogonal. Só passando para o outro lado. Mas usando o mesmo tipo de argumento, eu tenho que a dimensão de U ortogonal é N menos a dimensão de U. É exatamente o mesmo argumento, só que em vez de fazer toda a conta com o ortogonal como eu fiz nessa linha aqui, eu repetiria a mesma conta com U no lugar de U ortogonal. Então eu obteria que, da mesma maneira que aqui eu obtive que o duplo ortogonal, a dimensão do duplo ortogonal é N menos a dimensão do ortogonal, se eu repetisse a conta com U no lugar de U ortogonal, eu descobriria que a dimensão do ortogonal, esse cara, é igual a N menos a dimensão de U. Então, fazendo a conta, o que isso dá é simplesmente a dimensão de U. Então, a dimensão do duplo ortogonal é igual à dimensão de U. Mas eu sei que, por construção, U está contido no duplo ortogonal. Por quê? Porque o que significa o duplo ortogonal? Significa o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a U ortogonal. Mas os vetores de U são, por construção do ortogonal, ortogonais a U ortogonal. Então eu sei que U está contido no duplo ortogonal. Como a dimensão dos dois é igual, eles têm que ser o mesmo espaço. Porque a gente sabe que quando você tem um subespaço próprio de então V é um subespaço próprio de W, a gente sabe que a dimensão de V é menor do que a dimensão de W. Próprio significa que não é igual. Então a única maneira de dar igual quando um está contido no outro é quando os dois são. Da dimensão dá igual quando um está contido no outro, é quando os dois são efetivamente iguais. Mas lembra que para você ter. Se você tem simplesmente que dois subespaços têm a mesma dimensão, isso não significa que eles são iguais, evidentemente. Tem infinitas retas no plano, tem infinitas retas no espaço, tem infinitos planos na R3 e assim vai. Tá? Então a igualdade de dimensões não garante a igualdade dos subespaços. Mas quando você tem um contido no outro e eles têm a mesma dimensão, eles são iguais. Então isso prova a quarta e última propriedade. E com isso a gente pode considerar como que a gente usa isso para achar o conjunto solução, achar um sistema homogêneo do qual um subespaço é conjunto solução. Então pega um subespaço do Rn e digamos que alfa seja uma base do U ortogonal. Então eu estou pegando alfa não uma base de U, mas uma base de U ortogonal. Então eu sei que, por definição, aquela definição lá do início, quando a gente reformulou a definição do ortogonal que a gente tinha visto no vídeo anterior, a gente viu que o ortogonal pode ser definido em termos da matriz A beta, no caso que a gente lá do início, beta era uma base de U. Mas agora eu estou olhando para o duplo ortogonal. Então, de fato, o que eu estou fazendo é definindo o duplo ortogonal como o conjunto dos V's no Rn, que satisfazem a propriedade a alfa, lembra, é uma base de U ortogonal, a alfa vezes V dá zero. Só que a gente acabou de ver que o duplo ortogonal dá o próprio U. Então eu tenho U definido como sendo o conjunto dos V's, tais que a alfa V igual a zero. Ou seja, U é
o conjunto de solução do sistema homogêneo dado por a alfa x igual a zero. Mas não esquece que alfa não é uma base de U. Alfa é uma base de U ortogonal. Então, vou fazer um exemplo. A gente já viu no vídeo anterior que se o U é o subespaço gerado por 1, 2, 3, menos 1 e 0, 1, menos 4, 3. Então, o ortogonal tem como base menos 11, 4, 1, 0, 7, menos 3, 0, 1. Então, a gente pode construir facilmente, nesse caso, o sistema, porque é simplesmente pegar a base do ortogonal que a gente já calculou, botar na matriz, como linhas na matriz, fazer o produto, e aí quando a gente faz o produto, o que a gente obtém são as equações menos 11x1 mais 4x2 mais x3 igual a 0 e 7x1 menos 3x2 mais x4 igual a 0. E com isso a gente acha, desde que a gente saiba achar o conjunto de solução, uma base para o ortogonal, a gente sabe achar um sistema do qual o U é um conjunto de solução. Que era a única coisa que faltava, na verdade, porque a gente já viu. Então, agora o que a gente sabe, talvez seja importante frisar, é que as duas maneiras que a gente tem de descrever subespaços são inteiramente análogas. Talvez não devesse usar a palavra análoga, mas produzem exatamente os mesmos objetos. No sentido de que você tanto pode definir um subespaço como um conjunto de geradores, como um conjunto de solução. Porque a gente sabe passar de um sistema para o conjunto de solução, achar geradores para o conjunto de solução, e vice-versa. Se eu der os geradores do conjunto de solução, a gente acabou de ver como achar o sistema. Então você consegue ir e vir entre esses dois, e portanto as duas maneiras são equivalentes.